Amigos queridos, irmãos de caminhada, estamos todos unidos num só ideal aqui, de ouvirmos uma prece, de refletirmos com essa prece. E à medida que nos unimos, somos mais fortes, porque estamos em torno do Evangelho de Jesus. E quando estudamos e quando ouvimos uma prece em torno do Evangelho de Jesus, nos aproximamos um pouquinho mais de Jesus. Assim estamos nós neste momento, pedindo ao alto, ao Pai de amor e bondade, que derrame em cada residência que está conectada com a prece, neste momento, as benesses de luz, de harmonia, de serenidade, de paz. Coragem para enfrentar as dificuldades e esperança de solução de todas as suas dificuldades, problemas, sejam eles quais forem. E aí tem a ver essa prece que nós vamos ler hoje, que é do livro Pão Nosso, também do Chico, pelo Espírito Emmanuel, e tem um título meio diferente, que a primeira vez eu não entendi. Diz o seguinte: não é de todos. Traz uma passagem de Paulo, escrita em Tessalonicenses 3.2. E Paulo nos diz: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então vamos ler aos poucos e tentando entender o que diz essa reflexão de hoje e por que não é de todos. E nos diz assim Emmanuel: dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios, Paulo, rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento de homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Ou seja, Paulo pede auxílio, cooperação na forma de orações de todos os companheiros da missão para superar as armadilhas que muitas vezes as pessoas que se opõem ao Evangelho impõem. E Paulo observa que nem todos estão dispostos a acolher a fé, por isso a palavra não é de todos, mostrando que a adesão espiritual é livre-arbítrio, depende do livre-arbítrio e da maturidade de cada espírito. Vamos ler um pouquinho mais que nós vamos trabalhar um pouquinho melhor isso. Pelas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizantes, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízo e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Quem são esses homens importunos e maus trazidos aqui? São aqueles ainda movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ignorância espiritual, que dificultam a propagação da verdade, da fraternidade. Mas a gente tem que saber que esses irmãos nossos de caminhada, e muitas vezes nós somos uns deles também, porque ainda não estamos preparados suficientemente para trabalhar pelo Evangelho, esses nossos comportamentos, esses comportamentos de quem ainda não se aproxima do trabalho cristianizante, não são permanentes, são transitórios, porque todos nós que aqui estamos somos espíritos em aprendizado. E o grande convertido, ou seja, Paulo, em poucas palavras, gravou a advertência do valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior da comunidade inteira. Ou seja, muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo exterior, pela multiplicidade de palavras. Se reza ajoelhado, se reza muitas palavras, se reza na frente de um, de outro, se usa
se esforça para fazer uma bonita oração. Mas não é isso, amigos. Não é isso. A fé é patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo, nos diz Paulo. Ou seja, encontramos em Kardec, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que para Kardec a fé é fruto da expressão e do raciocínio aliado ao sentimento. Repito, raciocínio, compreensão e sentimento. Nem todos possuem a fé de imediato, porque depende do grau de evolução do espírito, do esforço, do comprometimento e da ação. Temos a fé humana, que é ligada às forças e à vontade do homem, e a fé divina ou raciocinada, que também se apoia na inteligência e na confiança em Deus, e esta resiste às provas. Muita gente, continua Paulo, deseja assenhorar-se da fé, como se ela fora mera letra de câmbio, ou seja, uma letra de troca, né? Enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho invocam precipitados, qual se for a borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Ou seja, a fé para funcionar, a fé deve ser colocada em ação. Além de eu confiar em Deus, mas cada um tem uma caminhada espiritual onde a gente vai encontrar resistências. Não é um poder de barganha. Eu vou ficar doente, aí eu vou fazer tal coisa. A gente vê muitas pessoas falarem que se superar a doença X vai pagar com tal Y promessa. Aí é uma barganha. Não é assim que funciona. Em geral, a nossa caminhada espiritual encontramos sim dificuldades internas e externas. As nossas dúvidas, incertezas e externas são pessoas, circunstâncias que se opõem. Mas nós, amigos cristãos, que buscamos no Espiritismo aprendizagens para nos aproximarmos de Jesus, sabemos que essas resistências, essas dificuldades são desafios, são oportunidades de crescimento para podermos colocar em prática paciência, tolerância, perseverança e crescermos. Então, a fé precisa da ação. Admitir a verdade, procurar a fé e acreditar na fé são atitudes para tudo. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-las. Ou seja, nem todos a possuem. Por isso, o título não é de todos. Só a fé viva é aquela que obra. Né? O trabalho nos ajuda a entender o outro e o trabalho nos ajuda a sermos mais fortes para crescermos com os obstáculos, com as dificuldades que vivemos. Então, com este trecho, Paulo nos convida a compreender que a fé é uma conquista individual do espírito, não obrigatória, nem imposta. Por isso, ela não é de todos, mas ela exige esforço e é desenvolvida ao longo de muitas existências. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que a gente sofre oposições e que cabe-nos firmar a confiança em Deus, perseverar no amor e no trabalho e principalmente nos unirmos com fé para a vigilância espiritual. E no próprio Evangelho nós temos a parte que trata do orar e vigiar. Assim, amigos, todos nós temos que fazer a nossa parte para superar as dificuldades e demonstrarmos como vivemos com uma fé que não é apenas
letra morta, mas é uma fé viva, é uma fé que se movimenta, que se esforça por melhorar. Nós somos indivíduos portadores de fé. Então, é uma fé que colocamos em prática, nos esforçamos para colocar em prática aquilo que a gente aprende. Muitas vezes tropeçamos, sim, por questões internas, por questões externas, mas sempre nos esforçamos para aprendermos os ensinamentos de Jesus, mas principalmente para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que Jesus, que Fabiano de Cristo, esteja com cada coração que neste momento está ouvindo essa prece e que todos nós possamos hoje sermos melhores do que éramos ontem e amanhã nos esforçarmos um pouco mais para ser melhores do que somos hoje. Que Jesus fique com todos, hoje e sempre. Que assim seja.